Graça e paz, amados do Senhor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Palavra do Pastor. Hoje, quinta-feira, 14 de novembro de 2024, eu tenho a palavra para o seu coração. Começamos na terça passada uma série falando sobre os perigos do orgulho. Na terça passada eu falei sobre a primeira ministração de 4, eu falei sobre o orgulho simplesmente destrói tudo. O orgulho destrói absolutamente tudo, né? Hoje eu quero, com a graça de Deus, em poucos minutos, compartilhar ao seu coração a segunda ministração dessa série, e eu quero falar sobre a face da autossuficiência, né? Olhando para algumas faces do orgulho, hoje eu quero falar sobre a face da autossuficiência. Estamos embasados em 1 Pedro, capítulo 5, versos 5 e 6, quando Deus diz da mesma forma: vós jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe, Ele resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, que Ele ao seu tempo vos exaltará, no seu tempo devido Ele vos exaltará. Então hoje vamos falar sobre autossuficiência, olhando para os perigos do orgulho. Já não oramos mais como antes, não consultamos a Deus mais como antes, não dependemos dele mais como antes, e tudo isso tem uma explicação: o orgulho. É quando a soberba toma o nosso coração, quando começamos a nossa caminhada com Deus. É claro, éramos tão dominados pelo medo de que não sabíamos fazer as coisas sozinhas ou sozinhos, não éramos competentes o suficiente para tantas coisas, que isso nos levava a buscar mais Deus, nos levava a depender mais de Deus, a fazer mais orações, a orar mais, dizendo: Deus, eu não sei, Deus, eu não consigo, Deus, me ajuda, Senhor, eu preciso de Ti. Mas autossuficiência é essa ação isolada de se sentir mais capaz do que realmente somos. Não precisamos mais dos outros como anteriormente imaginávamos ou precisávamos, né? Não dependemos de ninguém. Aí vem Tiago e diz em Tiago 4, do 6 ao 10, antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então, meus queridos, eu penso que nós precisamos aprender a viver uma vida na total dependência de Deus. Há um relato na Bíblia de como foi o final da vida do rei Asa, que eu acho muito interessante, e eu quero mostrar para você em 2 Crônicas 16, 12. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés, e sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes os médicos. Esse episódio foi visto como algo mal diante do Senhor, porque a nossa dependência, um homem que viveu uma vida na dependência de Deus, que creu no Senhor, que sempre buscou o Senhor, de repente no final da vida, nos seus últimos dias, quando adoece, ao invés de buscar o Senhor, a sua cura, ou buscar em Deus o seu milagre, recorre a homens. O espírito de autossuficiência, porque eu tenho homens preparados, eu tenho muitas pessoas importantes à minha volta. Tem um outro relato que está escrito quando os hebreus estavam para possuir a terra prometida, é um lembrete de Deus em Deuteronômio capítulo 8, 17 e 18, está escrito assim: não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Versículo 18, mas lembrem-se do Senhor e do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Se você cresceu, prosperou, se você foi bem-sucedido em algo, lembre-se do Senhor. Glórias a Deus, louvores ao Senhor. Reconheça Ele, dependa dEle, ande com Ele, atribua a Deus o seu êxito, o seu sucesso, porque na verdade mesmo vem dEle, é dEle. Nós fazemos nossa parte, mas quem nos abençoa é Deus. Então, fuja e livre-se das estruturas da autossuficiência. Até a próxima palavra, querendo Deus.